Olá, graça e paz a todos. Oh, glória, 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 boa noite, graça e paz, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Passando aqui rapidinho mais uma vez para saber como vocês estão. Estão bem, firmes, confiantes, desejosos, olhando para o alvo, ousando em Deus, acreditando no Pai que temos. Porque se você não estiver nessa vibe, eu quero conduzir você a ficar. Amém? Glória a Deus. Como é bom, queridos. A gente mesmo que rapidinho aqui, né, passando, porque eu estou aqui na casa do Senhor. Estamos aqui, eu e manhinha. Estamos aqui esperando a hora para a gente cultuar o Senhor. A hora já está atrasada, mas enfim, está dando tempo para mais pessoas chegar, porque a gente teve dificuldade de chegar aqui, viu, por causa das festas, né? O trânsito não estava muito propício, mas chegamos aqui, né? E eu tenho certeza que a gente vai sair daqui melhor do que a forma que a gente entrou. Sabe por quê? Porque quando a gente deseja ouvir da palavra, da verdade que liberta, a gente é transformado. Entendeu? E não é diferente com você que está aí do outro lado. Sabia? Quando você desejando... Não estou aqui falando de religião não, minha gente. Você nunca vai me pegar falando de religião. Não, porque ele não é religião. Eu não quero saber de religião. Tanto que eu falo com todas as pessoas, independente de sua religião. Porque eu não foco em religião. Religião não é apenas uma posição. Amém? Religião é um elo a Deus. É um elo. Né? Mas estamos aqui esperançosos, confiantes para ouvir a palavra de Deus, porque quanto mais eu ouvir a palavra de Deus, mais eu vou ser liberta, mais eu vou alcançar a vitória, mais eu vou me parecer com Cristo, entende? Porque a palavra vai fazer a limpeza necessária nas nossas vidas. E a gente tem áreas que a gente nem imagina que precisam ser moldadas. Eu olho para trás, já vi muitas coisas mudando, mas olho para frente, tem muita coisa para ser mudada em mim e através de mim, para a glória de Deus. Vamos orar? Eu quero deixar um versículo para a sua meditação enquanto não começa. Eu não sei se a gente vai ter um intervalo primeiro para poder voltar, mas eu vou falando com vocês aqui, tá bom? Vamos orar. Pai, louvamos o teu nome, queremos te dar graças. Obrigada por mais um dia de estarmos aqui, Senhor, com o teu fôlego de vida para aprender das tuas verdades. E que essas pessoas que vão ouvir essa live, Senhor, para que na meditação elas possam ser alcançadas para a glória do teu nome. Desperta o teu povo, Senhor, para te conhecer na tua essência. Não um pai religioso, porque você não é um pai religioso. Você é um pai cuidadoso, zeloso, que conduz nos caminhos de delícia e de paz. E esse caminho que a gente anseia, passar por ele, ser cada vez mais direcionados nas tuas verdades, para usufruir de tudo que o Senhor já conquistou na cruz do Calvário. Obrigada, meu Pai, que esta meditação rápida que seja, possa alcançar nossas vidas e que a gente considere, para que a gente possa usufruir do que está proposto no teu coração para nós. Obrigada, meu Pai, pela oportunidade de estarmos aqui com saúde de vida, saúde divina, que é o que tu está proposto para nós, porque tu já levaste toda e qualquer enfermidade na cruz do Calvário. Mas isso não impede da gente receber sintomas em nosso corpo, porque nosso corpo é frágil, nós estamos em crescimento, mas mesmo assim, fragilizado ou não, estamos aqui para aprender das tuas verdades, para quando o sintoma vier a gente rejeitar e a gente romper com cada dificuldade em nossa vida, no nome poderoso de Jesus. Fala conosco, Espírito Santo, através desse pequeno versículo que se torna tão grandioso quando a gente considera. Louvado seja o teu nome, Pai. Agradecemos por mais uma oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vocês ouviram o toquezinho, foi um intervalo. Tá dando um intervalo para poder ter a oportunidade de outras pessoas virem, né? Para a casa do Senhor. Mas independente de quantidade, a gente tá aqui. E a gente chegou neste lugar e a prioridade, o principal já estava. Que era o Senhor esperando os seus filhos para aprender, para nos ensinar e para que a gente aprenda. Amém? Então, na hora, daqui a pouquinho vai ter. Mas eu quero conduzir você a meditar um pouco na palavra da verdade. E eu queria que, se você não tivesse Bíblia agora, você pudesse ouvir e depois você medita. Porque quanto mais aí você meditar, mais a gente vai receber de Deus revelação.
para as nossas vidas, né? Porque a palavra onde ela é desejada, há um impacto glorioso nas nossas vidas. Amém? E eu queria deixar um versículo aqui em Provérbios 28:13, que diz o seguinte: glória a Deus. Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, esse recebe toda a compaixão de Deus. Eita glória! Paz do Senhor, Cláudio. Estamos por aqui, ó, rapidinho, enquanto está no intervalo. Oh, glória! Então, tem outras versões, né? Que diz assim que... Na minha diz: quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem a reconhece, confessa e abandona, recebe toda a misericórdia de Deus. O que é que o Senhor está dizendo para nós aqui? Queridos, talvez você tenha passado por situações, né, que você até tenta, acha que não tem força suficiente para você deixar, mas eu quero dizer para você que existe uma força disponível para mim e para você, para nos ajudar a sair daquela dificuldade. E o Senhor, Ele sabe, Ele está dizendo para a gente: olha, quem camufla ou quem esconde, né, as suas faltas, esse não alcançará o sucesso que tem em Deus, mas aquele que reconhece, mesmo que não tenha forças, mas que reconhece diante do Espírito Santo, confessa, pede perdão ao Senhor, muda de direção para poder abandonar, porque às vezes você até se arrepende, mas depois torna a fazer novamente, né? Mas o verdadeiro arrependimento é reconhecer o erro, pedir perdão e mudar de direção. Paz, Lana, paz do Senhor, minha amada. Estamos aqui dando uma pequena meditação rápida, enquanto está no intervalo da nossa igreja, mas que vai falar muito ao nosso coração. Que se conta em Provérbios 28:13. Você marca aí para depois você meditar, vocês meditarem, né? Que eu vou continuar meditando aqui. Então, a qualquer momento eu posso encerrar essa live rapidinho, porque a gente vai retomar o nosso culto de adoração nesta noite, tá? Então, eu já estou falando para que não peguemos de surpresa. Dai lugar à glória. É, só a gente dá. E quem faz é o Espírito, né, Lana? É desse jeito. Paz do Senhor, Pamela. Como você está, minha amada? Estou aqui rapidinho, Pamela. Eu ainda não aprendi como é que eu distribuo para o povo, para avisar a live. Mas enquanto isso, a gente vai fazendo. Fica gravado, as pessoas têm escutado, para a glória de Deus. Aí a tua Bíblia aí, em Provérbios 28:13. Eu acabei de ler, deixa eu ler novamente. Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, que está falhando, os errinhos, né? Porque a gente é falha, a gente está em prática de ensinamento, a gente está crescendo na graça e no conhecimento das verdades da palavra, a gente está em crescimento, então a gente vai falhar, mas há uma diferença da gente querer falhar ou ser um acidente. Isso Deus sonda, não é verdade? Então aqui diz, olha, quem camufla, quem esconde, esse não alcança o sucesso que o Senhor tem para nossas vidas, em todas as áreas. Sabe que sucesso eu vejo aqui? É um suprimento em todas as áreas, né? A alegria que está disponível para a gente, a alegria verdadeira, que é a alegria em Deus, a paz que excede todo entendimento, suprimento em todas as áreas, a gente não ter falta de nada, entende? E eu vejo esse sucesso como todas essas áreas preenchidas em Deus. Tá tudo pronto, só depende da gente. Aí ele continua aqui, ó. Mas quem as reconhece, reconheceu, eita Deus, me perdoa, eu tô falhando. Me perdoa, confessa, pede perdão e deixa, na minha versão diz, e abandona. Mas é deixar, se arrepender de verdade. E eu tava falando aqui que o verdadeiro arrependimento é não tornar a fazer. Você pode errar até em outra área, mas nessa mesma área você não erra, porque você se arrependeu de coração. E louvado seja Deus que a gente tem o Espírito Santo dentro da gente. É que ele acena na hora que a gente falha, aí dentro da gente brada, eita, falhei. Mas a gente diz, Senhor, me perdoa. Perdoa, Senhor, eu não quis falhar, não foi minha intenção. E ele escuta mais no nosso coração. Não é verdade? A gente sabe, como diz em Salmos. Aí ele diz, olha, mas quem a conhece, reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Recebe a misericórdia de Deus.
Eita, coisa linda. Então você que está aí do outro lado, você que vai ouvir essa live, você talvez esteja aprisionado a alguma falha que você cometeu e que todo momento você pede perdão 200 vezes. Não precisa, querido. Se você se arrependeu de verdade, pediu perdão, ele é poderoso para lhe perdoar. Entende? Você confessou, acabou. Confessou, abandonou, você tem compaixão da parte de Deus. E talvez você que esteja aí do outro lado, falhou, né? E tá ali aprisionada, tá se sentindo sujo, tá se sentindo indigno. Não, acaba com isso. Acaba com isso. Porque quem quer aprisionar é o inimigo das nossas almas. Quando a gente se rende diante de Deus, reconhecendo que falhamos, que nos arrependemos, aí o Senhor opera. Diz, eles estão falando de coração. Aí o Senhor faz a coisa acontecer e a gente avança. A gente não fica preso. Entende? Então você que está aí do outro lado, eu quero chamar você. Eu quero conduzir você neste momento, nessa pequena meditação, com muita rapidez, né? Porque a gente está aqui esperando o momento de começar nosso culto, que a gente veio cultuar a Ele, que é digno de honra e glória e de todo louvor, né? Por isso que está sendo com tanta rapidez. Mas eu quero que você pare, abra na sua Bíblia. Eu sei se você não tiver Bíblia em casa. Se você não, vou deixar assim, Pâmela, vou deixar assim, é rapidinho, mas eu vou deixar. Se você não tiver Bíblia em casa, baixa a tua Bíblia no celular. Para que você, cada dia acordou, agradeça a Deus, abre um versículo ali e medita. Porque é o Senhor falando aos nossos corações, né? E baixa a Bíblia e começa a meditar, cria esse hábito. Porque, olha, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu e você, nós, só conseguiremos nos libertar de coisas que têm tentado nos parar se a gente estiver fortalecidos nas verdades que libertam, que é a palavra de Deus. A gente sabe que a gente está nos últimos tempos com tanta luta, com tanta adversidade, a gente precisando correr contra o tempo está tão se abreviando. Se você observar, quando olha a hora, as horas já têm corrido com muita velocidade, né? Se você está bem percebido, com certeza você vai perceber que o tempo está muito rápido. Então, assim, precisamos reservar momentos para buscar a palavra de Deus. Precisamos, porque tudo parte daqui, queridos, da nossa mente. Se a gente não renovar elas com as verdades que libertam, a gente não vai conseguir romper com as dificuldades. É por isso que eu sempre bato essa tecla. Vamos renovar nossa mente com a verdade. E só é possível a gente, a gente romper. As dificuldades nunca vão deixar de vir. Só quando o Senhor vier nos buscar. Aí sim, a gente vai subir, vai morar com Ele, né? Mas enquanto isso, estamos aqui de passagem. Então as dificuldades vão aparecer, vão continuar surgindo. Mas quando a gente está bem alicerçado com essas verdades, buscando a palavra que liberta, meditando, orando, louvando, confiando, se rendendo, desejando, considerando, praticando, aí, queridos, a dificuldade vai continuar vindo, mas a gente vai estar mais alicerçado, a gente vai estar enraizado com essas palavras. Raizado, a palavra vai tomar toda a raiz sobre nossas vidas, a ponto de enraizar todo o nosso corpo e fintar na nossa mente. Se você viu uma live que eu fiz, eu acho que já faz mais de 20 dias, que fala, né? Que a gente vai se direcionar, a gente vai usufruir daquilo que a gente mais considerar. O que é que a gente está mais considerando? A palavra de Deus ou as dificuldades que estão ao nosso derredor, surgindo de toda forma? Então a gente precisa, eu quero chamar você, paz, irmã Elaine, vaso de Deus na terra, ô glória. Então assim, olha, eu quero conduzir você, eu quero despertar mais em você, como também a mim, o desejo de buscar mais a palavra de Deus. Porque quanto mais a gente buscar, melhor pra gente. A gente vem constantemente para a igreja, porque 1 hora, 2 ou 3 não é suficiente, entende? Para tantas horas que a gente tem, seja no trabalho, seja no nosso lar, seja onde a gente estiver, é muito pouco. Precisamos pegar uma bagagemzinha assim, aqui na igreja, na casa do Senhor, e em casa dar continuidade, estudando, meditando, orando, renovando nossa mente. A paz, querida, glória, somos, mulheres de Deus, cheias, ousadas, para Ele primeiro preparar nosso caráter, para que através da gente a gente alcance outras vidas. Não é verdade? Glória a Deus por isso.
Então, queridos, eu quero instigar em você o desejo de buscar. Meditemos nessas palavras. Meditemos, não deixa para ler um versículo quando está na igreja só, não. Chega em casa, tem um momento, aí eu trabalho muito, Fabiana, tá? Mas você vai vir para casa para dormir. Você está em casa, se você sai 8 horas da manhã para trabalhar, acorda de 7. Dá uma lidinha em 10 minutos que seja, né? Para que você fique meditando naquele versículo e Deus te dê mais, o Espírito Santo te ajude, nos ajude no dia a dia, não é verdade? E se a gente não deu tempo de manhã, chegou de noite, janta, toma seu banho, né? E pega um minutinho para ler um versículo que seja. Agora entendamos, quanto mais a gente buscar dessas verdades, mais a gente vai ser liberto em todas as situações, mais a gente vai ter força para resistir, para dominar os pensamentos maus, as setas do inimigo, entendeu? A gente só consegue buscando na palavra. A gente já vai conseguir combater e resistir se a gente estiver cheio dessas verdades. Então, queridos, que nesta noite a gente se fortaleça cada vez mais e desejemos aprender mais da sua palavra, para que Ele nos ajude cada dia mais ter passos mais seguros em fé. Amém? Quanto mais eu e você ouvir, quanto mais eu e você meditar, quanto mais eu e você orar, quanto mais eu e você praticar o que tem chego, mais a gente vai romper com as dificuldades. Vai. Aí ela vai se tornando cada vez mais fraca. Continua, mas ela vai se tornando mais fraca. Sabe por quê? Porque a gente está muito mais forte em Deus. A gente está lutando com as armas que estão disponíveis, que é a palavra de Deus. A gente aprende a lutar, estando com armaduras em nossas vidas. Amém, queridas? Vou ficando por aqui. Que você seja ricamente abençoado com a prática da palavra. Que eu e você deseje muito mais do que a gente deseja agora. A gente deseja muito mais buscar e aprender das suas verdades. Amém? Eu declaro uma noite abençoada, eu declaro sobre a sua vida libertação, eu declaro sobre a sua vida salvação, eu declaro sobre a sua vida olhos abertos para a glória de Deus, e eu declaro para a sua vida o maior desejo de aprender da palavra, assim como a coça anseia por águas, assim seja o seu coração e o meu coração. Porque quanto mais a gente se familiarizar com essas palavras, mais a gente vai ter comunhão com o Pai, com o nosso Criador, com aquele que nos formou, com aquele que nos ajuda a todo momento. Amém? E que o dia de amanhã seja melhor para as nossas vidas do que hoje. Amém? E entendamos que a fé, o alimento de hoje é para hoje. E o alimento de amanhã é para amanhã. Cada dia precisamos nos alimentar para nos fortalecer com essas verdades. Porque ela sim vai libertar a minha vida e a sua vida por completo. Amém? Que Deus abençoe sua vida mais e mais. E fica ligadinho aqui, que a qualquer momento a gente aparece. Beijo no seu coração.